E hoje eu quero falar sobre essa batalha que nós enfrentamos. Paulo foi aquele que falou muito sobre batalha espiritual, sobre o mundo espiritual, sobre essa guerra, sobre as fortalezas que nós devemos enfrentar. Paulo descortinou na palavra de Deus, né, a manifestação do inimigo contra as nossas vidas e as lutas que nós enfrentamos. Amém? Então, abra a tua Bíblia lá em Efésios 6, do 10 ao 13, um texto que você conhece bastante. Todos acharam? Hoje temos o quê? Uns 150 homens na casa do oleiro. Mas, glória a Deus que vocês vieram. Eu quero incentivar você, na sexta-feira, você convidar alguém. Trazer mais um. Nós estamos também naquela atitude 333, e na primeira semana, na célula, nós escolhemos 3 pessoas para nós orarmos. Pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor, que não conhecem o Senhor, amigos, parentes. E não sei se você, na primeira semana, orou por essas pessoas, colocou o nome delas. Já terminamos a segunda semana, Rafa? Essa? Vamos entrar na terceira agora. Ou já estamos na terceira? Passamos a segunda semana onde a gente fomos intencional, ligar para a pessoa, dizer, olha, eu estou orando por você, você precisa de algum pedido de oração. E está ali, naquela semana, foi a semana que você, né, buscou entrar em contato com essas pessoas. E essa semana é a semana de você convidar. Você vai estar convidando ele, orando, Senhor, vou liberar o convite, vai lá, toca o coração, para que no dia 31 você venha, nós vamos ter um culto aqui, você vai dizer para ele que é uma reunião que vai ter a resposta de Deus. É a resposta de Deus, Rafa? Ou só a resposta? Só a resposta. Você diz, olha, vamos lá que a gente vai receber uma resposta. E aí você vai trazer essa pessoa, ou os 2 ou 3, espero que venham os 3 que você colocou em oração. Dia 31 vamos fazer um culto maravilhoso aqui, né, para elas, vai começar às 8, 9h30 está previsto terminar, eles vão receber um presente, e vai ser uma grande bênção. Amém? Vamos lançar essa rede e fazer uma grande pescaria. Todos acharam aí? Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Diga comigo, permanecer inabaláveis. É isso que Deus espera de mim e de você. Depois de você ter vencido tudo, permanecer inabalável. Eu quero te dizer que tem algo poderoso em nós enfrentarmos essas lutas. Essa luta que você está enfrentando tem algo poderoso no final dela. Você vai permanecer inabalável depois que você vencer. Amém? E você vai aprender sobre isso hoje, porque a maioria das lutas que nós enfrentamos tem uma influência. Sabe aquele problema que você está enfrentando no teu trabalho? O patrão que está te perseguindo, o vizinho que é isso, causas na justiça, enfermidade que você está... as lutas, as batalhas que você está enfrentando, que acha que você olha e diz assim, Senhor, não tem para onde eu ir, como é que eu vou fazer? Existe uma ação espiritual maligna por trás disso para te paralisar. Pastor, então quer dizer que todas as lutas, olha, tem lutas que a gente busca. E não é Deus que nos permite passar, não. É a gente que procurou.
a gente não consultou a Deus para fazer alguma coisa, a gente meteu os pés pelas mãos, porque nós temos o poder de fazer escolhas. Mas Deus é misericordioso, mesmo nessas lutas, Ele vai lá e nos ajuda. É você se colocar diante dEle, pedir perdão, se arrepender. Você já passou por isso? Porque eu já. Eu já entrei em luta que eu disse, Senhor, misericórdia, eu achei que o Senhor tinha... Não, foi eu que procurei. Mas Deus é maravilhoso. Então, algumas lutas que nós podemos enfrentar com a ação espiritual, e a palavra de Deus, ela traz muitos exemplos sobre isso. E eu quero falar no primeiro exemplo, enfermidade. Tem muitas enfermidades que têm uma ação maligna por trás dela, um espírito de enfermidade. Aquelas enfermidades que você parece que não tem diagnóstico, não tem cura, que você não consegue, que se repete. Busque a direção de Deus, porque pode ter um espírito de enfermidade nela. Lucas 13, capítulo 13, versículo 10 ao 13. Nós vamos ler até o 17, tá? Do 10 ao 17. Num sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga, e chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus chamou e disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Porém o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi e o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se deveria livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo Jesus dito essas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Uma mulher que nós podemos dizer que ela era crente, chamada filha de Abraão. Ela ia para a igreja, estava lá na sinagoga, 18 anos andando assim. Ninguém fazia nada. O sacerdote não fazia nada. Deixava. Quando Jesus viu aquela mulher, Jesus imediatamente identificou que era um espírito de enfermidade sobre a vida daquela mulher. E Jesus disse: Satanás está mantendo essa mulher nesse cativeiro de enfermidade por 18 anos. Meu amado, existe espírito de enfermidade maligno. Tem muitos crentes que estão sofrendo de enfermidades por espíritos malignos. E nós precisamos ter o discernimento. E essa mulher estava vivendo isso, 18 anos, cativa. Satanás prendendo ela naquele lugar de enfermidade. Então, nós precisamos ter o discernimento para entender que nós podemos passar por lutas de enfermidades onde há uma força espiritual maligna causando aquela enfermidade. E essa enfermidade será curada quando esse espírito de enfermidade for denunciado. Ele vai sair e a pessoa vai ser curada. Marcos 9, 14 ao 29 diz assim: quando eles se aproximaram dos outros, isso os discípulos,
viram uma numerosa multidão ao redor deles, e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa, e correndo até ele, saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um, no meio da multidão, respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que a poça dele, lançam ele por terra, e ele espuma, arranja os dentes, e vai defiando. Pedi aos seus discípulos que expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente se agitou, e o menino, com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. O menino tinha convulsão. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode? Jesus estava dizendo assim: se eu posso todas as coisas. Eu posso fazer o impossível na tua vida. Mas você crê? Tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus, que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando, agitando-se muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito, tem tradução que diz: essa casta de demônio só pode ser expulso por meio de jejum e oração. Ontem a gente estava lá na rádio dando uma entrevista, não foi nada combinado, a gente foi para lá, né? Eu quero até parabenizar lá o João Cruz e o JP, e aí teve um momento que o João me perguntou assim: o inimigo pode colocar em cativeiro uma criança? Existe processo de libertação para criança? Jesus perguntou a esse pai: desde quando esse menino está possuído desse espírito? Desde quando ele está defiando? Desde quando esse espírito maligno está tentando matar essa criança? E o pai respondeu: desde a sua infância. Meu amado, eu quero te dizer uma coisa: Satanás não escolhe idade, não escolhe classe social, não escolhe nacionalidade, sexo. Ele veio somente para roubar, matar e destruir. E ele pega crianças, jovens, adolescentes, homens, mulheres, idosos, não respeita nada. E aqui está esse menino, uma criança. Nós já fizemos libertação de crianças, crianças possuídas por espírito, crianças atormentadas por espírito, crianças enfermas, porque carregava uma malignidade de um espírito maligno sobre a sua vida. E nós oramos, nós expulsamos, nós declaramos, e ele foi curado. E aqui está, meu amado, e Jesus nos ensinou algo poderoso aqui. Existem demônios
que só sai por meio de jejum e oração. É por isso que nós devemos jejuar. É por isso que nós devemos orar. Mas, pastor, eu preciso jejuar e orar constantemente. Porque você não sabe o que é que você vai enfrentar e quando você vai enfrentar. Esses discípulos não puderam expulsar aquele demônio porque eles não estavam preparados para aquilo. Eles não tinham jejuado nem orado. Mas Jesus, antes de começar o ministério dele, jejuou 40 dias e 40 noites. Jesus passava a madrugada orando. Ele gastava mais tempo com Deus do que resolvendo o problema. Os problemas que apareciam, Jesus não gastava muito tempo com eles, porque ele gastava mais tempo na presença de Deus. Ele subia no monte na madrugada para orar, e quando ele descia, ia para o meio da cidade, e aparecia um enfermo, um endemoniado, e ele dizia, seja curado, sai dele. Ele não ficava lá gastando muito tempo, porque ele tinha gastado mais tempo na presença de Deus. E eu quero dizer isso para você, quanto mais tempo você vai gastar na presença de Deus, menos tempo você vai gastar para resolver os teus problemas, ou os problemas que estão diante de você, que surgirem. Porque Deus vai te dar direção, Deus vai te dar autoridade, Deus vai te dar poder, discernimento. Isso é uma batalha espiritual que nós enfrentamos diariamente. Você precisa ter essa noção que muitas batalhas que você está enfrentando, existe uma ação espiritual maligna por trás dela. E você só vai vencer usando as armaduras e as armas de Deus. E uma delas é jejum e oração. Tem crianças que estão sendo atormentadas. Tem crianças que não estão dormindo. Tem crianças que estão vendo vultos, estão vendo coisas, escutando vozes. Satanás está visitando muitos na primeira infância. Satanás tem visitado crianças no ventre, porque os pais deram legalidade. Espírito de orfandade, de rejeição, malignidade, aliança com trevas. E a criança nasce e cresce atormentada. Não é brincadeira, gente. Está aqui. Pode uma criança precisar passar por um processo de libertação? Sim, está aqui, ó. Desde quando o Jesus perguntou? Desde a infância. Não brinque. Satanás não respeita nada. Idade, sexo, nacionalidade, currículo, ele não respeita classe social, ele não respeita nada. Só tem uma coisa que ele teme e treme, é a autoridade do nome de Jesus e do poder de Jesus. Segundo lugar, vícios, loucura, abandono de lar, espírito de andarilho. Tem pessoas que estão vivendo isso, porque existe uma ação espiritual maligna influenciando essa pessoa. Marcos 5, vamos ler do 1 ao 8, e o 19, e o 18 e o 19. Jesus e os seus discípulos chegaram a outra margem do mar, na terra dos Gerasenos ou dos Gadarenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de um espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Este homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de dia e de noite gritando entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: o que você quer comigo, Jesus, Filho de Deus, o Altíssimo? Porque por Deus, peço-lhe que não me atormente.
ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: espírito imundo, saia deste homem. Versículo 18. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, para a sua família, e conte-lhe tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Esse texto está falando do gadareno, que todos conhecem, o homem louco, atormentado, que vivia nos túmulos do cemitério, quebrando tudo, sem roupa, se cortando. Você já viu muitos desses por aí pela rua? Muitos que saíram de casa com espírito de andarilho e sumiram da sua casa. Muitos que eram até bem-sucedidos, tinham uma profissão, tinham uma família e começou a entrar num cativeiro de vício e abandonou a sua casa, a sua profissão e sumiu, foi andando, saindo chegaram até a ficar em outros estados, como aquele pastor que veio aqui dar o testemunho dele. Se enfiou nas drogas, saiu de casa, queimou os documentos no lixo para que ninguém o reconhecesse. Ficava dias, semanas sem tomar banho, a barba desse tamanho, o cabelo, fugindo no meio da rua. Meu amado, Satanás tem tirado muitos de dentro de casa. Filhos estão aí, homens de família, se enfiaram no vício, estão andando pela rua, sendo pedinte. E muitas vezes você vai conversar com eles, e você vai falar de Jesus, e ele diz: eu conheço a palavra. Eu vivia numa igreja, e eu caí, eu me afastei, eu me enfiei no vício. Eu tinha uma família, e eu larguei tudo, e estou aqui. Uma força espiritual maligna tomou a vida daquela pessoa e levou ela para as ruas. Esse homem estava assim. E quando Jesus decidiu passar para o outro lado da margem, foi esse momento que ele encontrou uma tempestade e que os discípulos disseram: a gente vai padecer. E Jesus se levantou e repreendeu o vento, mandou acalmar o mar, como se estivesse falando com um demônio. Vento, aquieta-te agora, mar, cala-te. Porque existia uma força espiritual maligna que não queria deixar que Jesus chegasse do outro lado, porque uma legião estava tomando a vida desse gadareno. E ele sabia que quando Jesus se encontrasse com ele, ele ia ser liberto, curado e transformado. E quando aquele homem encontrou com Jesus, aqueles demônios se prostraram e disseram: eu sei quem você é, Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, o que é que você veio me atormentar aqui? Porque Jesus já dizia de longe: o espírito imundo sai. E aquilo era uma legião, mais de 2.000 demônios tomavam conta daquele homem. Por quê? Isso é o que a gente calcula. Porque eles disseram assim: não me mande para outro lugar, não me mande para outro território. E estava passando uma manada de porcos, mais de 2.000 porcos, e Jesus disse: legião, entra neles. E a legião entrou naquele porco, eu calculando na minha cabeça. E se cada demônio entrou em um porco, tinha 2.000 demônios dentro daquele cara. Mas se cada demônio ficou com mais de um, cada porco ficou com mais de um demônio, então tinha mais de 2.000 demônios, não sei. Mas no mínimo, aquele homem carregava uma legião de demônios. Isso não é brincadeira. Porque Jesus nos ensinou a estratégia de Satanás.
Quando nós lidamos com libertação, nós lidamos com processo. Ontem nós fomos perguntados sobre isso naquela rádio. E é assim. Libertação não é expulsar o demônio. Faz parte nós tirarmos o demônio da pessoa. Mas nós precisamos trazer a cura, arrancar o lixo da alma dela, para que o Espírito de Deus venha. Nós precisamos ministrar a verdade. E ela precisa se encher de Deus. Porque se a gente tira o demônio de uma pessoa e ela fica vazia, sem a verdade, sem o Espírito de Deus na vida dela, se ela não aceitar Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, se ela não tirar o lixo que está na alma dela, Jesus disse que esses demônios iriam voltar. E se ele encontrar a casa vazia, ele chama mais 7. E o estado daquela pessoa vai ser muito pior do que o primeiro. E por isso que é a importância da libertação. Não só tirar, não só ministrar cura sobre a vida da pessoa, mas ensinar ela a se manter liberta. E é o que nós fazemos. Você precisa aprender a se manter longe. Jesus disse para aquele homem: você volta para a sua família. E aquele homem voltou. Esse homem virou um missionário, porque ele começou a testemunhar em 10 cidades. Meu amado, tem muita gente. Satanás arrancou do seu lar, da sua família. Estão nas ruas, viciados, drogados, loucos, porque uma força espiritual maligna tomou a vida dele. Isso são batalhas espirituais que a pessoa enfrenta. Em terceiro lugar, batalha espiritual que vem para resistir, impedir de nós avançarmos, de nós realizarmos aquilo que Deus tem para a nossa vida, impedir de nós realizar a obra de Deus nessa terra. É sério, pastor? É. O apóstolo Paulo enfrentou isso. Preste bem atenção. Às vezes a gente diz às pessoas que para que você faça a obra de Deus, você precisa ter discernimento, você precisa ter revestimento, você precisa ter direção de Deus. Para você ir na rua ali, entregar um panfleto e dizer assim, eu vou ali evangelizar, você precisa estar revestido, orientado pela palavra de Deus, pela direção de Deus, porque você vai encontrar oposição. 1 Tessalonicenses 2, 17-20 diz assim, Paulo falando para os irmãos em Tessalônia: e nós, irmãos, estando separados de vocês por breve tempo, ficando longe dos olhos, mas perto do coração, com muito mais empenho e com grande desejo, procurarmos ir vê-los pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez. Porém, quem foi que impediu Paulo? Vocês estão lendo ali? Então leia bem alto que eu quero ouvir. Fica com medo, não. Porém, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança ou alegria, ou a coroa em que nos gloriamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não é verdade que são vocês? Sim, vocês realmente a nossa glória e a nossa alegria. Paulo estava dizendo para os Tessalônicos, eu tentei por algumas vezes ir até vocês, mas Satanás me impediu. A palavra não fala para nós o que Satanás estava fazendo para impedir que Paulo chegasse até ali. Se era, sei lá, alguma catástrofe, se era alguma perseguição de alguém, se era alguma coisa, dificuldades, para que Paulo chegasse até lá. Meu amado, tem muitas vezes que você não consegue chegar, que você não consegue
realizar algo, porque existe uma força espiritual maligna tentando impedir de você fazer isso. E você precisa se posicionar, orar, jejuar, guerrear e perguntar para Deus se é o momento certo de ir, se não é, o que você precisa fazer. Tem muita gente aqui que está vivendo impedimento e acha que é normal, é uma dificuldade. Não. De repente você está enfrentando uma força espiritual maligna que está te impedindo de realizar aquilo que Deus quer que você realize. E você precisa guerrear no mundo espiritual, se preparar. Eu lembro que quando houve aquele acidente na serra, vocês estão lembrados? Eu tinha um casamento para realizar aqui, no domingo, meio-dia, e eu ia sair desse casamento aqui, e ia direto para Jaraguá do Sul, para outro casamento. Meus filhos já estavam lá, eles tinham ido antes para Joinville, e de Jaraguá a gente ia dormir em Joinville e sair de madrugada, ou à noite. A gente ia sair no domingo à noite, na segunda noite, não, no domingo à noite, né? A gente ia sair no domingo à noite, o casamento ia acabar à tarde, a gente ia sair de noitezinha ou de madrugada no domingo, para vir para Curitiba, para estar aqui bem cedinho na segunda-feira. E aí a gente foi, daqui para lá embaixo de chuva, chegou em Jaraguá, o rio estava quase passando a ponte. Chegou no lugar do casamento, a água estava subindo lá, que só Jesus. E chuva, e chuva, e chuva. E aí, quando a gente preparou para sair tanta chuva, eu disse, não, vamos esperar um pouco, daqui a pouco vem a notícia. A serra caiu, congestionou tudo, parou tudo. Então vamos esperar um pouco. Estava indo de balsa lá para o sei onde. E a gente ficou a noite toda ali, entrou pela madrugada. Vamos sair de madrugada, 4 horas da manhã. E a Meg foi orar e Deus deu uma palavra para ela de... Não foi, amor? Não, mas aí tinha uma palavra lá específica que falava sobre espírito de morte, né? E aí, a gente, não vamos sair agora. Vamos continuar orando até que Deus dê uma palavra para que a gente saia. E a gente só foi sair 9 horas da manhã e a gente teve que ir para o Jaraguá e sair. Olha, era tanto acidente. Era acidente de moto, gente estendida na rua, ambulância por tudo que é lado. A gente pegou uma cidadezinha, entrou estava dando lá no mapa para a gente ir para Mafa. E eu andei uns 2 quilômetros, 3 quilômetros de estrada de barro e tome chuva. Eu digo, não vai ter estrada de chão aqui, só asfalto, só chão, só barro. E aí vem uma van e eu disse assim, meu amigo, essa estrada vai para Mafra. Ele fez, vai, mas você pode voltar porque já caiu tudo lá também. E a gente volta e entra e sobe numa serra lá. Quando a gente chega no pé da serra, tem um trator. O cara disse assim, ó, vai ter que esperar tirar os escombros daqui para vocês passarem. No final das contas, a gente chegou lá no pé da Serra Dona Francisca. E aí eu parei no posto e perguntei, o cara disse, ó, a Serra da Dona Francisca foi liberada. Ele, ó, liberaram só um lado, mas acabou de liberar. Então vamos, subiu, só Jesus para passar aquela serra. Caímos lá em São Bento do Sul, chegou na Fazenda Rio Grande, outro acidente horrível. Aquilo que era uma viagem de 2 horas, no máximo 1h30, foram 8 horas. Só que na semana, na quinta-feira, antes da viagem, eu tive um sonho. Eu chegava num velório. Eu entrava na sala, estava lá o pessoal, e eu olhava no caixão. E quem é que estava no caixão? Hã? Eu digo, eu morri? Eu não sei o que é que Satanás estava armando.
Mas eu quero te dizer que Deus me livrou. Porque foi a pior viagem que a gente teve. E eu tinha que manter a calma. Eu tinha que manter a força. A minha filha estava lá. Eu tinha que ter a direção de Deus para aquele lugar. Meu filho ficava no GPS, aqui, ali. Meu, Satanás trama para nos tragar. Eu tinha tido um sonho e eu creio que Deus nos livrou, porque naquele final de semana, Satanás devia ter armado algo para me matar. Mas o Senhor é poderoso e nos livrou. E eu não morri, gente, eu estou aqui. Meu amado, Paulo relata que Satanás estava impedindo ele chegar aos Tessalônicos. Você pode estar sofrendo impedimento, porque Satanás e seus demônios estão impedindo de você realizar algo. Então você precisa ter um entendimento que muito impedimento pode ser por Satanás ou pode ser mesmo Deus, porque Paulo também foi impedido pelo Espírito Santo de pregar em 2 lugares. Ele queria ir para Frígida e o Espírito de Deus disse: você não vai. E de repente apareceu um varão e disse assim: passa a Macedônia, ou seja, não era para ele ir para Frígida, era para ele ir para Macedônia. O Espírito de Deus também impediu dele de ir. Mas a gente precisa ter esse discernimento. E Satanás também vem para impedir. Morte familiar, enfermidade, falência, catástrofe, acidente. Satanás faz isso também, gente. Essa é a história de Jó. Todos vocês conhecem. Diz assim: havia um homem, Jó 1, na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto, temia Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos, 3 filhas, tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquete, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois já Jó pensava assim: talvez meus filhos tenham pecado, blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e que se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos? E os seus bens se multiplicaram na terra? Mas estende a mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam, vinham na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro de Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando, as jumentas estavam pastando junto com eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar
para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e levaram embora. Mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também este ainda falava, quando veio o outro e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa e caiu sobre os jovens, e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. E disse: no saí do ventre da minha mãe e no voltarei. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Eu costumo dizer que Jó foi a aposta de Deus. Satanás chega diante de Deus e diz assim: olha, é muito bom, né? Jó ser íntegro, temente a Deus, não se desvia do mal. Também o Senhor o cercou. Até hoje o Senhor o guardou. Até hoje o Senhor o protegeu. Existe uma cerca ao redor dele e de tudo que ele tem. Isso é maravilhoso. Toca para ver se ele não vai blasfemar contra ti. E Deus disse: pode tocar em tudo dele. Eu sei quem é Jó. Eu conheço o coração dele. E eu tenho certeza que ele não vai blasfemar contra mim. A primeira coisa que Satanás arrancou de Jó foi o quê? Fale, gente. Acabei de ler. Vocês não guardaram? Lembra daquela palavra de sexta-feira retrasada? Que o inimigo vem e arranca? Qual foi a primeira coisa que Satanás arrancou de Jó? Os bois. A segunda? As ovelhas. A terceira? Os camelos. Por que Satanás arrancou isso de Jó primeiramente? Jó era um homem de oferta no altar. Quando os filhos pecavam, ou ele imaginava que os filhos pecavam, ele fazia um holocausto. Se Satanás tivesse levado primeiro os filhos de Jó, Jó tinha corrido e feito oferta no altar. E Satanás ia arrebentar com a cara dele. Não. Ele primeiro levou as ofertas de Jó. Para você entender o poder de uma oferta no altar de Deus. Meu amado, como eu falei, eu costumo dizer que Jó é a aposta de Deus. Um homem íntegro que andava em santidade, no seu caminhar reto, que se desviava do mal, e de repente está enfrentando uma grande batalha espiritual. Satanás recebeu a permissão de Deus para tocar em tudo que Jó tinha. Tudo. E num dia só Jó perdeu boi, Jó perdeu filhos, Jó perdeu os bens, Jó perdeu tudo em um dia só. Mas com tudo isso, ele não blasfemou. Mas pastor, por que você acha que Deus apostou em Jó? Porque Deus queria extrair de Jó algo que ele ainda não tinha. Deus queria levar Jó para um patamar que ele ainda não tinha chegado. Mesmo sendo reto, temente a Deus, que se desviava do mal, Deus queria levar Jó a um outro patamar que ele ainda não tinha. Ao ponto, lá de Jó 42, quando está encerrando o livro de Jó,
Jó diz assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó. E nasci. Jó era íntegro, temente a Deus, dava oferta a Deus, mas Jó não conhecia Deus de andar com ele. Jó começou a conhecer um Deus que andava com ele no dia da luta. Jó começou a conhecer um Deus que andava com ele no dia da falência. Jó começou a conhecer um Deus que andava com ele no dia do velório dos seus filhos. Jó conheceu um Deus que andava com ele no dia da saúde dele, pegar a enfermidade dele se cortar com um caco de telha. Era nesse patamar que Deus queria levar Jó, que Jó ainda não tinha chegado. Meu amado, a palavra de Deus diz que Deus não nos deixa passar por luta alguma, por tentação alguma, que a gente não possa suportar. Porque antes disso Ele traz o escape. Deus estava querendo levar Jó para outro patamar. O patamar de não só ouvir, mas de ver Deus em todas as circunstâncias da sua vida. De repente você está passando por algo que Deus permitiu. Se você está fazendo tudo certo e deu alguma coisa errada, de repente Deus está permitindo que você passe por algo, porque Ele quer te levar a um patamar que você ainda não chegou. Meu amado, aquilo trouxe para Jó crescimento, maturidade, autoridade. Ele passou a andar com Deus. Ele começou a ver Deus na escassez. Ele começou a ver Deus no vale da morte, na enfermidade, na solidão, na falência, na acusação dos amigos. Ele começou a ver Deus quando a sua esposa amaldiçoa teu Deus e morre, Jó. Ele começou a ver Deus nas tribulações que ele estava enfrentando. Jó aprendeu a andar com Deus e vencer as tribulações. E o que aconteceu com Jó? A palavra de Deus diz que Deus deu tudo em dobro para ele. O estado de Jó, do início, Deus no final deu o dobro das riquezas. Deu mais 10 filhos para ele, só não deu outra mulher, né? Porque aquela mulher de Jó era uma bênção. Ela ficou com ele, gente. Um momento difícil. Mas eu quero que você entenda o caso da permissão de Deus. Mas eu quero te dizer algo. Se Deus olhar para você e ver que você não tem condição de ser peneirado por Satanás, Deus não vai deixar você ser peneirado. É sério, pastor? É sério. Lucas 22, 31. Olha o que Jesus, agora é no Novo Testamento, Jesus falou para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você como trigo. Eu, porém, orei por você para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça seus irmãos. Tem uma tradução que diz: quando você se converter, fortalece teus irmãos. Porém, Pedro respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes do galo cante, você vai me negar 3 vezes. Deus não é ruim não, gente. Deus sabia que Jó ia aguentar e ele não ia blasfemar. Mas Jesus sabia que Pedro não poderia ser peneirado por Satanás porque ele não estava pronto ainda. As lutas que Deus permite que nós passamos
É porque Ele sabe até onde nós podemos ir. Ele sabe até onde você pode ir. Mas as lutas que Deus permite que você passe quando você está reto no caminho dele. Não esqueça que tem lutas que a gente que procura com a nossa desobediência. Jó não estava desobedecendo a Deus. Pedro não estava preparado. Meu amado, entenda isso. 1 Coríntios. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja para que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá o livramento para que vocês possam suportar. Amém? Paulo fala aos Coríntios, antes de Paulo estar falando isso, meu amado, não cometam erros como seus pais cometeram no deserto. Fujam da idolatria, da imoralidade, da murmuração. Por isso, eles foram exterminados. Se você ler alguns versículos antes desse que eu li, você vai ver Paulo dizendo isso. Vocês não murmurem, vocês não sejam idólatras, vocês não blasfemem contra Deus, porque Deus nunca vai colocar vocês numa situação que vocês não possam suportar. Antes disso, Ele vai dar um escape, mas vocês sejam obedientes a Ele. Meu amado, fazendo assim, Deus nunca vai deixar vocês passarem por aquilo que vocês não conseguem vencer. Amém? Efésios 6,13 diz assim: por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir o dia mau. Depois de terem vencido tudo, permaneça inabaláveis. Não tem como você ser inabalável sem antes vencer tudo. O que é que você está enfrentando hoje? Você precisa vencer. E para vencer essa batalha contra as forças malignas, você precisa usar as armas espirituais de Deus. A armadura de Deus. Armas de ataque e defesa. Aquilo que nós lemos, o escudo da fé, a espada, o capacete da salvação, a couraça da justiça, a sandália do evangelho da paz. Tudo isso com oração. Você nunca vai vencer uma guerra espiritual contra as forças malignas com ferramentas e armas carnais. Você nunca vai vencer no grito, nunca vai vencer na porrada, nunca vai vencer com agressão, agredindo o outro. Não, você vai precisar colocar o teu joelho no chão, você vai precisar ter o escudo da fé, você vai precisar atacar com a espada, que é a palavra de Deus, você vai precisar ter a certeza da tua salvação, você vai calçar a sandália do evangelho da paz, você precisa usar essas armas. Orando e jejuando. Pastor, estou orando, nem oro. Não vai vencer. Pastor, nem jejum. Não vai vencer. Pastor, eu parto para o fire. Não vai vencer. Você só vai vencer orando, jejuando, clamando a Deus, colocando. Meu amado, eu já falei para vocês, eu durmo 1h da manhã, 4h da manhã eu estou acordando para orar. E oro por vocês. E se você quiser que eu ore por você especificamente, manda o pedido lá no Instagram que você vai receber uma notícia. Estou orando por você, 4h da manhã. Recadinho. Tem uns irmãos aqui que já se animaram, até manda para mim, 4h eles mandam lá. Tem uns que mandam, e depois vai dormir na mesma hora, só dizer, pastor, se eu ligar, ele não vai atender. Ele manda lá, a mãozinha assim, ó. Teve um que essa madrugada mandou antes de eu mandar para ele. E ainda diz assim, acordou, pastor, já? Eu digo, olha, se eu deixar meia hora e ligar, ele já está dormindo embaixo da coberta, que essa madrugada estava um frio.
A madrugada fez frio, gente. Eu não sei lá, mas lá em casa fez frio. Eu digo, levanto, fui pro banheiro, jogou ele logo. Botei touca, botei tudo e comecei a andar no quarto, que se eu me ajoelhar naquele momento, eu vou para o terceiro céu. 4 horas da manhã, a melhor hora, gente. Para quem dorme de uma. Então eu já fico em pé e depois que eu me animo, eu boto o joelho no chão e oro. E depois eu vou responder, pessoal, eu orei por você, orei por você. Tem uns irmãos aqui que recebem toda 4 horas da manhã, 4h30, 15 para 5, orei por você. Não é fácil. Você não vai ganhar essa batalha espiritual sem orar, sem jejuar, sem declarar a palavra de Deus. Jesus venceu Satanás dizendo, está escrito. Está escrito. Oração e jejum. Não esquece que Jesus falou, há castas de demônio que só saem com jejum e oração. Autoridade de Deus. Você não vai vencer sem a autoridade de Deus sobre a tua vida. E Jesus já te deu essa autoridade. Lucas 10 diz assim, então os 70 voltaram, cheios de alegria, dizendo, Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Jesus lhe disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, causará dano. No entanto, alegre-se não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Está escrito no livro da Bíblia, da vida. Marcos 16:15 diz assim, disse-lhe, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Estes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Essa autoridade o Senhor já deu para mim e para você. A partir do momento que você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, que você creu na obra da cruz, que você crê na palavra, você recebeu essa autoridade de Deus. E você precisa usar essa autoridade. Mas você não pode dar brecha para Satanás. Você não pode estar com a vida com pecado. Você não pode estar vivendo no pecado e querer usar a autoridade de Deus sobre os demônios. Não. Se livre do pecado. Ande na santidade. E você vai ter poder para exercer essa autoridade. Amém? Vamos ficar de pé? Nós precisamos andar embaixo da palavra de Deus. Entender quem nós somos. Você precisa entender quem você é nele. Você precisa perseverar e lutar e saber que é muito bom vencer a Satanás. Mas melhor ainda é ter o nome escrito no livro da vida. Porque vai chegar um dia que o próprio Jesus falou que muitos vão dizer, eu curei em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome. E Jesus dizia, aparta de mim porque eu não te conheço. Meu amado, você precisa perseverar. Esses dias eu estava pensando, esses dias não, faz um tempo, eu não sei se você já pensou sobre isso, mas por que você acha que Deus não abençoou Jacó rapidamente? Deus deixou Jacó lutar com ele a noite toda. Deus não poderia ter acabado com Jacó naquele momento? 1 minuto de ringue, Deus disse, ó, toca aqui na tua coxa, já fica manco aí. Ó,
vou te abençoar, não quero passar a noite toda brigando contigo, não. Você já parou para pensar nisso? Estava falando isso na célula, na quarta-feira. Não tinha a ver com Deus. Tinha a ver com Jacó. Deus queria ver o quanto Jacó estava disposto a receber aquela bênção. Porque aquela bênção ia mudar a história da vida de Jacó. Jacó tinha um nome de usurpador, enganador. Jacó era o pai da nação de Israel, o pai das 12 tribos de Israel. E Deus estava vendo o quanto Jacó estava disposto a receber aquela bênção, quanto ele ia perseverar a receber aquela bênção. Eu quero ler o Salmo 18 com vocês. Vamos ler junto? Do 28 ao 40 a gente vai ler. E eu quero que você tome essa palavra no teu espírito. Você precisa de um renovo. Olha, todos os dias eu digo, Senhor, me renova para que eu possa vencer essas batalhas que eu tenho enfrentado. Senhor, me prepara para enfrentar as batalhas que vão surgir contra a minha vida, contra a minha família, contra os meus filhos. Me prepara, Senhor. Me dá discernimento, me dá sabedoria, destra as minhas mãos, me dá forças. Deus quer renovar as tuas forças. Deus, Ele já nos deu toda a ferramenta para que você possa vencer essas batalhas. Você tem sendo atacado por Satanás e muitas vezes você nem percebe e você está lutando com armas carnais. Não vai vencer. Vamos ler junto e depois eu quero orar com você. Vamos lá? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Porque as trevas fosse contigo, meu Deus, o caminho de Deus pois quem é Deus além do Senhor? A não ser o nosso Deus, o Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas. Ele treinou as minhas mãos para o combate, tanto que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste o caminho sobre os meus passos, e os meus pés não vacilaram. Persegui, esmaguei-os a tal ponto que não puderam se levantar. Pois me cingiste de força para o combate. Também pusestes em fuga os meus inimigos. Amém? Aplauda ao Senhor. Esse é você. Essa é a unção que Deus colocou sobre a tua vida. Essa é a força que Deus te dá. Você que está em casa, desanimado, triste, você que estava sem esperança de vencer essas batalhas, eu quero te dizer que essa palavra está sobre a tua vida. Se levante aí na força do poder de Deus. E agora eu quero orar com você.
Eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui na frente. Nós vamos orar, nós vamos clamar a Deus. Nós vamos guerrear pelas nossas vidas, pela nossa família, pelo teu trabalho, pela tua vida profissional, pelo teu casamento. Você vai guerrear, você vai guerrear. Você consegue entender que há uma resistência. O inimigo está resistindo a algo sobre a tua vida e você não está conseguindo romper. Essa é a noite de você clamar ao Senhor. E Ele vai se levantar sobre a tua vida. Ele vai te dar graça, sabedoria para você vencer essas batalhas. Você acabou de declarar que Ele adestra as tuas mãos para o combate. Ele adestra os teus dedos para a batalha. Ele faz o teu braço ficar tão forte que você verga um vergalhão de bronze. Vem para aqui para frente, ó. Vem. Vamos orar. Vamos guerrear. Você está pronto para guerrear? Você está pronto para sair daqui hoje e alcançar outro patamar na tua vida? Hoje você está pronto para enfrentar as tuas batalhas, porque Deus está te dando armas espirituais. Você tem o escudo da fé, você tem a espada do Espírito, você tem o capacete da salvação. Vamos louvar e depois eu quero orar com você. Vai louvando, porque no momento que você for louvando, as fortalezas já vão caindo por terra. Aleluia. Levanta as tuas mãos. Faz assim, como se fosse receber algo. E quando você receber, você vai fechar as tuas mãos assim e você vai declarar: eu recebo em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, derrama sobre a vida dos teus filhos uma unção poderosa de conquista, de força, de poder, que eles sintam, Pai, eles sintam sendo tocados por essa unção sobre a vida deles. Senhor Deus e Pai, adestra as mãos dos teus filhos para o combate, adestra os dedos deles para a batalha, em nome de Jesus Cristo, Pai. Vem com o teu poder, dá sabedoria, dá, Senhor Deus e Pai, aos pés dos teus filhos a ligeireza das costas, em nome de Jesus Cristo, Pai. O Senhor já derramou autoridade para que eles possam pisar em serpentes e escorpiões. O Senhor já derramou autoridade para que eles impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Pessoas aqui, Senhor, vão chegar em casa e vão impor as mãos sobre enfermidades e elas vão sair no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo. O Senhor está dando poder para que eles possam ser perseverantes e eles vão vencer todas as tentações, todas as provações. Senhor Deus e Pai, eles não vão recuar, eles serão como Jó, eles não vão blasfemar contra ti, mas eles no final vão receber a vitória, a dupla honra do Senhor para cada dia de vergonha. Senhor Deus e Pai, levanta aqui hoje um grande exército de homens, de mulheres, de jovens, Senhor Deus e Pai, movidos pelo Teu Espírito Santo, como, Senhor Deus e Pai, o rei Davi declarou: perseguir os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de ter dado cabos de cada um deles. Senhor Deus e Pai, que essa unção, que esse poder seja manifesto e derramado sobre a vida deles, em nome de Jesus Cristo. Enche o coração dos teus filhos de fé, de esperança, que eles se revistam, Senhor Deus e Pai, da tua armadura, Senhor Deus e Pai, que ele pegue a espada, que é a tua palavra nas mãos, e ele, Senhor Deus e Pai, repreenda todo o mal do inimigo contra a vida deles. Eu declaro um novo tempo do Senhor, homens e mulheres movidos pelo teu Espírito, em nome de Jesus Cristo. Receba, receba, em nome de Jesus. Declare: eu recebo, em nome de Jesus. Eu saio daqui hoje para vencer as batalhas diante de mim, em nome de Jesus, porque eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus, aplauda ao Senhor. Aleluia. Levanta as tuas mãos, vamos, receba essa bênção sobre a tua vida.
Levanta as mãos assim. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre você e te dê a paz. Que vocês possam ir na paz para viver um final de semana extraordinário. Uma noite da visitação do Espírito Santo sobre a vida de vocês, sobre a casa de vocês, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor dê vitórias a vocês diante de todas as batalhas, no nome de Jesus. Vão na paz, eu amo vocês em Jesus. Sexta-feira estaremos aqui. Deus abençoe, um grande abraço.